Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e por falar em Esperanto. Meu nome é Altamiro Rocha, sou esperantista de coração. Vamos à nossa vinheta e logo em seguida ao nosso vídeo de hoje. Bom, meus amigos, vou fazer um aviso neste momento a vocês de que a partir de agora vamos começar com uma nova estrutura para o canal. Este canal terá uma playlist, não um outro canal, uma playlist onde nós vamos colocar vídeos com uma estrutura diferente dessa. Não vamos deixar de fazer estes vídeos. Vamos continuar fazendo estes vídeos com esta mesma estrutura que fizemos até hoje. Mas, além desses, nós vamos fazer outros que terão uma estrutura nova. E essa playlist vai se chamar Pelos Caminhos do Esperanto. E a maneira de ensino será através de histórias, inicialmente. Teremos outros caminhos, mas a maneira será inicialmente através de histórias que serão contadas e analisadas dentro da estrutura do Esperanto, dentro da gramática, dentro de alguns detalhes do Esperanto. Eu espero que vocês gostem. E o próximo vídeo já será a primeira história que vamos lançar. Então não esqueçam, Pelos Caminhos do Esperanto. Acredito que seja um trabalho que vocês vão gostar e gostaria que vocês dessem posteriormente a sua opinião sobre esse tipo de trabalho. Bom, meus amigos, la celo de tiu video estas lerni la kunligaj vortetoj. O objetivo deste vídeo é estudar as seguintes palavrinhas de ligação: kai e ao. Então, nós vamos, nesse vídeo, estudar a função e o modo de usar cada uma dessas duas kunligaj vortetoj. Vamos começar com a definição da palavra kai. Conjunctio. A palavra kai é uma conjunção. La vorto kai ligas frazojn, vortgrupojn al vortojn, kiuj havas la saman gramatikan rolon. Então, a palavra kai, ela liga frases, grupos de palavras ou palavras, as quais têm a mesma função gramatical. Vamos aos exemplos. Carlo kaj Petro manĝas viandon. Então, Carlo kaj Petro manĝas viandon. Outra frase. Carlos manĝas kaj trinkas. Então, nós vemos aí a palavra kaj unindo na primeira frase Carlo kaj Petro e na segunda o verbo manĝas kaj trinkas. Então, na primeira frase, du personoj faras la saman agon. Estas du subjektoj. Então, na primeira frase, duas pessoas realizam a mesma ação. São dois sujeitos. Então, a palavra kai está ligando duas palavras da mesma função. São dois sujeitos. E na segunda, Carlo samtempe faras du agon, estas du verboj.
Então, na segunda, a palavra cai liga dois verbos. Carlos realiza duas ações. Então, esses verbos que representam essas ações são ligados pela palavra cai. Então, uma das funções da palavra cai é unir palavras com o mesmo papel gramatical. Então, no caso da primeira frase, dois sujeitos, e no caso da segunda frase, dois verbos. Isso é uma coisa que aparentemente é muito simples, e é mesmo, mas muitas vezes nos passa despercebido. Outros exemplos. Carlo mangias rison kai legomon. Na segunda, Petro estas maliuna kai sadia. Então, na primeira, du aferoi estas trafatai de la sama ago, en la sama maniero, estas du objectoi sam spezai. Então, na primeira frase, duas situações são duas coisas, né? Dois substantivos são atingidos pela mesma ação, na mesma forma, da mesma maneira. São dois objetos da mesma espécie. Rison kai legomon, são alimentos. Então, Carlos está comendo arroz e legumes. São dois objetos diretos que são ligados pela palavra kai. Já na segunda, du etsoi estas samtempe ligitai alla sama subjecto per la sama verbo. Então, duas qualidades. Quais são? Maliuna kai sadia. Pedro é velho e sábio. Então, duas qualidades. Maliuna e ser sábio, né? Sábio. São ligados ao mesmo tempo ao mesmo sujeito, que é Pedro, através do mesmo verbo, que é o verbo este. Mais exemplos. Carlo cantas belle kai elegante. E na outra frase, Petro havas grandam kai luxam domum. Então, na primeira, estas du manierae complementoi, Carlo canta belamente e elegantemente. São duas maneiras complementares que dizem da forma como Carlos canta. Então, a palavra kai está ligando dois advérbios, belle kai elegante. E na segunda frase, quiam du adjectivae vortoi recte prescribas la sama substantiva vorto, oni ofte forlassas la vorto kai. Então, aqui nós temos Petro havas grandam kai luxam domum. E nós usamos o kai para ligar o adjetivo grande e o adjetivo luxuoso. Pedro tem uma casa grande e luxuosa. Então, quando esses dois adjetivos descrevem o mesmo substantivo, geralmente nós deixamos de lado a palavra kai. E aí podemos dizer Petro havas grandam luxam domum. Em português, nós diríamos Pedro tem uma luxuosa grande casa. Outro exemplo. Li accetis belam bluam automobilum. Ele comprou um belo carro azul. Ele comprou um belo carro azul.
Shigainis rudiam elegantam shuon. Ela ganhou um elegante sapato vermelho. Então, nas mesmas, também nessas duas frases, nós deixamos de lado, em Esperanto, também em português, a palavra de ligação kai, que significa e. Clarigo, esclarecimento. Se estas plio du aferoi com la sama rolo, oni kutime metas kai antau la lasta. Precipsi estas tre longa eu nombrado de aferoi. Tia que mancas kai, oni el parole povas iomete pause. Escribe oni tie metas common. Então, se são mais de duas coisas com o mesmo papel, costuma-se colocar cai antes do último, principalmente se for muito longa o número de coisas. Ali onde falta o cai, de forma falada, se pode fazer uma pequena pausa, em colocar ali uma pequena pausa. E, de forma escrita, ali se coloca uma vírgula. Vamos ver os exemplos para entender melhor. Exemplo: Petro, Carlo, Elisabeto, kai Eva, voiades cune alla congresso. Então, nós vemos que nós colocamos Pedro, Carlos, Elizabeth e Eva, voiades, viajaram juntos para o congresso. Então, nós colocamos vírgula entre Pedro e Carlos e Elisabeto, e na última palavra nós colocamos antes a palavra cai. Então, Pedro, olha a pausa que nós damos. Pedro, Carlos, Elizabeth e Eva viajaram juntos para o congresso. Então, falado, a gente dá uma pausa, e escrito a gente coloca a vírgula. Outra frase. Hodiaŭ ni manĝos supon, salaton, viandaĵon, frititan terpomojn kaj glaciaĵon. Hoje nós comeremos sopa, salada, carne, batatas fritas e sorvete. Então, nós demos a pausa, pequena pausa entre as palavras, falada, de forma falada. E na forma escrita, nós colocamos a vírgula e só usamos o cai antes da última palavra, que é o sorvete, glaciaĵon. Outra frase. La domo de Eva estas granda, luxa, conforta, bela, kaj bonege construita. A casa de Eva é grande, luxuosa, confortável, bonita e muito bem construída. Então, o cai só entrou na última parte. Clarigo. Kai povas ankaŭ ligi tutajn frazojn, kiuj iamaniere kunapartenas. A palavra cai pode ligar frases inteiras que, de alguma maneira, estão relacionadas entre si, se completam. Exemplo.
Petro legis la libron, kai Carlo spectis televidon. Então, nós vemos que nós temos dois verbos, o verbo lege e o verbo specti. Isso nos diz que são duas frases. A primeira frase, Petro legis la libron. A outra frase, Carlo spectis televidon. Pressupõe-se que os dois estão juntos no mesmo ambiente, enquanto um lê o livro, o outro assiste televisão. E com isso podemos ligar uma a outra frase com a conjunção kai. Outra frase. Johano iros promenigi rundon, kai Sônia restos heime. Então, João vai levar o cão para passear e Sônia permanecerá em casa. Então, João iros, uma frase, promenigi rundo. A outra frase, Sônia restos heime. Nós temos dois verbos ir, iri, promenigi, e o verbo reste. Quando nós temos dois verbos num texto, significa que nós temos duas frases. Então, essas duas frases são ligadas com a conjunção kai. Terceira frase. Li iras per auto, kai si iras per traino, kai mi iras piede. Então, ele vai de automóvel, ela vai de trem e eu irei a pé. Observem que eu coloquei o kai entre parênteses, querendo dizer com isso que devemos suprimir esse kai. Devemos suprimir. Então fica liras per auto, chiras per traino, kai mi iras piede. São três frases, as quais podem ser todas ligadas pela conjunção kai, ou, como vimos na explicação anterior, usando só entre a penúltima e a última a conjunção kai. Espero que tenha ficado entendido. Qualquer dúvida, coloquem lá nos nossos comentários. Não esqueçam que nós vamos, a partir do próximo vídeo, intercalar vídeos com este formato e vídeos com formato de histórias, que serão chamados de caminhos do Esperanto. Não só histórias, serão vários caminhos. Um deles serão as histórias. Temos outras ideias para isso. Vamos ver agora a palavra ao. Definição. Conjunctio indicanta du al plurae ebroe. Conjunção que indica duas ou várias possibilidades. Ao montras que la ligitae aferoi estas alternativoi. Ao mostra que as coisas ligadas são alternativas, ou uma ou outra. Exemplo. Ni povas manĝi viandaĵon aŭ fiŝaĵon. Vejam que o ao está entre viandaĵon aŭ fiŝaĵon. São coisas diferentes que podemos comer. Podemos comer um ou comer outro. O guloso vai comer os dois, né? Mas não é o caso. Outra frase. Mi povas angle ao Portugale parole. Eu posso falar em inglês ou português. Então, são duas situações, duas possibilidades, uma ou outra.
na primeira frase, electo inter durecta e obiectui. Então, nós vamos escolher entre dois objetos diretos, ou carne ou peixe. E na segunda, electo inter du maniero. Eu vou escolher a maneira de falar, se eu vou falar em português ou se eu vou falar em inglês. Já na terceira frase, ni construos lignam austonam domum. Ni construos lignam austonam domum. Nós construiremos uma casa de madeira ou de pedra. Electo inter du etsui. Então, uma escolha entre duas qualidades. Uma casa de madeira ou uma casa de pedra. Então, uma das duas eu vou escolher. Vou construir a casa com uma qualidade ou com outra qualidade. Então, a conjunção ao está dando essas duas possibilidades. Outro exemplo. Tu vi preferas voiade per traino busso ao alto. Você prefere viajar de trem, ônibus ou automóvel? Vejam que eu usei o ao só na última, porque entre a primeira e a segunda usamos a vírgula e dando na entonação uma pequena pausa. Que o povas help mim, eble Paulo, Carlo, Antono ao Petro. Quem pode me ajudar? Possivelmente Paulo, Carlos, Antônio ou Pedro. A mesma coisa, usamos somente na última, o ao. Nas outras usamos vírgula, indicando que há ali uma possibilidade diferente. Se estas pli oldu alternativoi, onicutime metas ao nur antolalasta. Se há mais de duas alternativas, costumeiramente se coloca a palavra ao, a conjunção ao, somente antes da última, como fizemos aqui. Traino, busso, ao alto. Paulo, Carlo, Antono, ao Petro. Sempre coloca na última. Ali a frase. Mi volas foriri, char mi estas latsa, kai mi havas capdolorum. Então, aqui nós temos 3 frases. Né? Mi volas foriri, a explicação do porquê, char mi estas latsa, mas também, além de cansado, eu quero ir embora, porque estou cansado e estou com dor de cabeça, tenho dor de cabeça. Então, são 3 frases. Eu quero ir embora, uma frase. A explicação, porque estou cansado, e a outra explicação, e eu tenho dor de cabeça, estou com dor de cabeça. Então, são 3 frases, e o Kai está ligando a frase da explicação, das 2 explicações, né? Char mi estas latsa, mi havas cap dolor. Kai, unindo essas 2. Outra frase, outro texto. Si lavis la vestaĵojn, kai post si sekigis ilin. Então, são 2 ações. Ela lavou as roupas e depois ela as secou. Então, o Kai aqui vem unindo essas 2 frases num contexto só, num único contexto. Outra
situação. Ili audis teruram bruon, kai tial ili telefones ao la polizio. Ele ouviu um terrível barulho e, por isso, ele telefonou para a polícia. Então, são duas frases. Ele ouviu um terrível barulho. Ele telefonou para a polícia. Por isso, ele telefonou para a polícia. E está aqui unindo as duas frases. Aneto estas gaia persono, kai contraste Iohanino estas silentema. Aneto estas gaia persono, kai contraste Iohanino estas silentema. Então, Aninha é uma pessoa alegre, extrovertida, e, em contraste, Joana é uma pessoa silenciosa, que tende a ficar em silêncio. Então, o Kai está unindo aí. Ĉu hodiaŭ estas varme aŭ malvarme? Por acaso hoje está calor ou frio? O Al vem juntando aí as duas, dando alternativa em duas situações diferentes. Ĉu vi volas kafon aŭ teon? Você quer café ou chá? Ni povas kuiri omeleton aŭ ni povas fari salaton. Nós podemos cozinhar omelete ou nós podemos fazer uma salada. Duas situações diferentes, duas frases ligadas pela conjunção ao. Ĉu ili iris al la kinejo aŭ al la parko? Por acaso eles foram ao cinema ou ao parque? São duas opções separadas pela conjunção ao, que dá opções de escolha. Bom, meus amigos, vou fazer um aviso neste momento a vocês de que a partir de agora nós vamos começar com uma nova estrutura para o canal. Este canal terá uma playlist, não um outro canal, uma playlist onde nós vamos colocar vídeos com uma estrutura diferente dessa. Não vamos deixar de fazer estes vídeos. Vamos continuar fazendo estes vídeos com esta mesma estrutura que fizemos até hoje. Mas, além desses, nós vamos fazer outros que terão uma estrutura nova. E essa playlist vai se chamar Pelos Caminhos do Esperanto. E a maneira de ensino será através de histórias, inicialmente. Teremos outros caminhos, mas a maneira será, inicialmente, através de histórias que serão contadas e analisadas dentro da estrutura do Esperanto, dentro da gramática, dentro de alguns detalhes do Esperanto. Eu espero que vocês gostem e o próximo vídeo já será a primeira história que vamos lançar. Então não esqueçam, Pelos Caminhos do Esperanto. Acredito que seja um trabalho que vocês vão gostar e gostaria que vocês dessem posteriormente a sua opinião sobre esse tipo de trabalho. Muito obrigado a todos. Estamos encerrando esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem, como sempre peço, o like. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos e também de deixarem lá nos comentários a sua opinião sobre o trabalho e o que você gostaria que a gente fizesse, né? Mas principalmente que vocês se inscrevam no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, já
pelos caminhos do Esperanto.